Campo e Batom está no ar, direto da Expo Inter, a Expo Inter da inovação. Nosso programa Cast está direto dos estúdios do RS Innovation, aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago neste programa convidados e convidadas para mostrar, ensinar e aprender contigo, mulher rural. Estamos nas redes sociais. Clica lá, youtube.com/Campo e Batom, e também no Facebook, estamos no Instagram e somos podcast lá no Spotify. Este programa tem o apoio de, vamos olhar aqui, Banrisul, Badesul, Desenvolvimento e BRDE, com o apoio aqui do RS Innovation. E também com o patrocínio de RS Senar, força para o agro e força para movimentar toda a sociedade. Clínica Ponzio, sua imagem levada a sério. E Elanco, grande parceira aqui de Campo e Batom. E a gente vai falar hoje sobre autoestima dos gaúchos. E antes disso, eu quero apresentar quem são os nossos convidados para falar sobre isso. Comigo aqui, o doutor e professor Humberto Ponzio, ele que é dermatologista, formado pela USP, professor na URGS e também membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, American Academy of Dermatology, CILAD, e também é formado pela USP, né, doutor? Bem-vindo. Doutorado na USP, formado pela URGS em Porto Alegre e doutorado lá em São Paulo, na USP. Prazer ter o senhor aqui conosco para falar sobre Prazer autoestima. É todo meu. Coisa boa isso. Também está conosco Noara Tubino, ela que é do grupo de mulheres de Porto Alegre, empresária, produtora rural. Que mais, Noara? Bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Na realidade, né, a minha formação é de artista plástica e com pós-graduação em educação ambiental, gestão ambiental, e vim parar no agro, vim parar nos caminhos rurais, vim parar no rural de Porto Alegre, né, com uma grande satisfação. A gente trabalha lá em busca dessas melhorias, então, no aspecto rural de Porto Alegre. Muito bom, os caminhos da autoestima. E você, como você alimenta a sua autoestima? A gente vai falar hoje sobre a autoestima dos gaúchos, depois de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. E a minha terceira convidada é a Daniela Ramos, Movimento União BR ONG, especializada em catástrofes climáticas. Bem-vinda, Dani. Muito obrigada, tá, em me receber e ouvir um pouquinho da gente, né? Porque realmente nesse momento é muito importante essa recuperação, essa retomada da autoestima, da saúde mental de todos os gaúchos. Dani, vou começar contigo. O que exatamente vocês viram nesse meio tempo? Que avaliação você faz do que aconteceu de maio para cá? E o que a gente pode trazer de bons resultados do que aconteceu de maio para cá? Tá. Assim, vou falar um pouquinho da nossa atuação bem rápido aqui. O Movimento União BR está apoiando o Rio Grande do Sul com ações assistenciais desde setembro do ano passado, né, com aquelas primeiras chuvas. Então, o que acontece? A gente viu que as pessoas estavam voltando sua rotina de trabalho, estavam já naquela fase de realmente da reconstrução, tipo o pior já passou, quando vieram as chuvas de maio. E a gente viu tudo desandar, né? A gente viu aquelas mulheres nos abrigos perdidas, muitas mulheres que os maridos, né, sumiram, abandonaram, deixaram aquelas mulheres só com os filhos. E a gente está justamente nessa busca, né, dessa recuperação da autoestima delas, né, buscando cursos de profissionalizações, ações também, né, que elas possam de fato, né, ter apoio psicológico, né? A gente está com 2 carretas de saúde, de atendimento médico e psicológico lá no bairro do Sarandi, em Porto Alegre, justamente para que tenha esse resgate a longo prazo, né? Que as pessoas cuidem da saúde mental e assim voltem a se amar e a se cuidar. Qual é a dificuldade maior que vocês percebem num momento como esse? Porque assim, acho que é muito mais fácil perder a autoestima do que resgatar, porque a gente foi muito mais... Exato. No colégio a gente não é ensinado a alimentar a autoestima. Né? Ensina. Então, qual é a dificuldade maior que vocês perceberam nessa luta de elevar a autoestima dessas pessoas? Eu assim, só complementando, eu acho que às vezes a gente não é trabalhada a autoestima das pessoas nem em casa. Não, com certeza, né? Nós não fomos ensinados a isso. Exatamente. Algumas situações as pessoas só vão crescendo e a gente começa a criticar bastante, né? A gente tem uma tendência de
misturar educação com crítica, então a gente querendo educar, às vezes o filho a gente começa a criticá-los, então isso vai baixando a autoestima e crescem adultos inseguros. A verdade é essa. E a gente verifica que aqui no Rio Grande do Sul as pessoas estão desoladas, porque assim, perderam tudo. Como é que vão recomeçar? Então, se eu não consigo prover para minha família, eu não consigo ter autoestima. Eu não consigo também me cuidar, nem cuidar dos meus. E dentro desse cenário que a gente sabe, por exemplo, para o agro já está difícil até de conseguir muita coisa, ainda tem muita luta pela frente, não tem protesto aí pedindo a coisa para girar. Tendo esse cenário que muitas vezes não vem para nós o que a gente espera, como resgatar a autoestima desse povo, sabe? Que trabalho vocês estão tendo, que profissionais vocês estão trazendo para isso tudo? Olha só, a gente está com um projeto de reconstrução, onde a gente pretende construir 500 casas para doar para as pessoas que foram atingidas pelas chuvas. Então, nós fizemos uma parceria com a ONG Mulheres em Construção, tá? Que a gente vai capacitar mulheres, chefes de famílias que foram atingidas pelas chuvas, para que essas mulheres, elas que vão montar as casas que vão ser doadas. Dessa forma, elas vão se capacitar e também depois estar aí pronta para o mercado de trabalho. Então, isso é uma forma também de recuperar a autoestima. Você voltar a prover, né? Você voltar a ser útil, porque você está ali, muitas vezes não sabe nem por onde começar. Então, você realmente dá um norte àquela pessoa, ouvir a necessidade, pegar pela mão e mostrar ela um caminho, entendeu? E um passo de cada vez. Não é fácil. Não é fácil. Mas é importante que não pare, né? Exatamente. Doutor Humberto, impossível não falar em autoestima sem uma outra ramificação, que é a ramificação do autocuidado, né? Porque a pessoa também, quando ela está desleixada consigo própria e, né, desiludida, a primeira coisa é deixar de lado a sua aparência também. É verdade. E é uma coisa tão fundamental, e principalmente para a mulher, o quanto é importante ela estar de bem com ela mesma e com a aparência, né? Ela às vezes nem sabe por que ela está de mal com ela, mas se ela fizer um upgrade no rosto, já dá uma diferença na alma da mulher, né? O senhor tem uma experiência, uma trajetória grande nisso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O que acontece na realidade é que a pessoa triste, a pessoa deprimida, ela se sente feia. Ela pode não estar fisicamente feia, mas aquele astral que ela está tão para baixo, ela não transmite o que ela tem de bonito, o que ela tem de bom. Então, o que a gente tem sido procurado nessa situação é aquela pessoa que vem assim, eu não consigo me olhar no espelho. Porque eu olho para o espelho, o que ela vê? Ela vê um olho triste, ela vê um lábio que diminuiu de tamanho. Ela já era assim, mas ficou pior emocionalmente. Então nos pede ajuda nesse sentido. E o que a gente pode fazer? Pode ajudar, harmonizando, melhorando. É como eu digo assim, a gente tem que ressaltar a beleza da mulher nessas condições e não fazer uma mulher diferente. É comum, atualmente até nem tanto, mas as pessoas vinham assim, eu quero o lábio de fulano, eu quero a boca da Angelina Jolie, eu quero... Não é assim. Não adianta, ela tem que melhorar o que ela tem. É porque os lábios, por exemplo, vão diminuindo com o passar dos anos. Então, o que ela quer? No fundo, ela quer o lábio que ela tinha aos 20 anos. Sim. Então, vamos recuperar isso aí. Vamos olhar uma foto antiga, ver como é que ela era e mostrar o que a gente pode ajudar. Pode ajudar melhorando a textura da pele, diminuindo um pouco as rugas, né? Eu falo diminuindo, porque tirar fica uma coisa completamente desarmônica. Entendi. Né? Repuxada, né, doutor? Repuxada, e a pessoa fica com o rosto de um jeito, o pescoço do outro, e principalmente o dorso das mãos, que no dorso das mãos também revelam a idade. Então tudo isso a gente tem que ajudar nesse sentido e elevar a autoestima, elevar aquela sensação de bem-estar que ela tem que voltar a ter para poder conviver melhor. Existem pequenas coisas diárias que a gente pode fazer para reverter, digamos assim, a idade, o tempo demonstrado na nossa lata, assim, né, doutor? Tem alguma dica que o senhor pode dar já de cara, assim, tem que fazer, isso é, assim, religiosamente tem que ser feito todos os dias? Tem alguns cuidados que são fundamentais.
Porque o que envelhece mais? O sol e o cigarro. São duas coisas importantes que ela tem que evitar. Então, evite o sol desde cedo. Aprenda desde cedo a cuidar. Fala para suas filhas, também seus filhos, que também tem que cuidar o sol desde de pequenos, porque o envelhecimento ele é constante. Mas vamos envelhecer com dignidade, vamos envelhecer com um aspecto melhor, com uma pele mais bonita, né? Com uma pele mais atraente. Então, proteção solar, em primeiro lugar, não fumar, evitar as nóxias de uma forma em geral, é aquela coisa, hábitos normais de vida que todo mundo conhece. Sono também influencia, Sono também influencia, a pessoa que dorme mal, ela vai ter uma resposta pior em termos de envelhecimento. Então, tudo isso a gente tem que estimular desde cedo. É um desafio, né, Noara? É um desafio para nós. É um desafio constante, né? Ainda mais a mulher rural, que ela tem o hábito de estar sempre no sol, sempre na lida, sempre em ação, né? Exatamente. E tem que se lembrar disso, de autoproteção. É um microcomportamento, como eu digo, né? A gente tem que ter pequenos microcomportamentos. Especialmente no campo, não sair sem chapéu. Sim. E chapéu, não boné, chapéu. Chapéu. Porque esse é o que vai proteger as laterais da face e tudo. A gente até tem um estudo que mostra que o chapéu tem que ter uma aba de pelo menos 7 centímetros para poder proteger proteger adequadamente. 7 centímetros de aba no chapéu. Aí está mais protegido. E passar filtro solar. Faça chuva, faça sol, tem que usar o filtro solar diariamente. Não é só quando não tem sol, né? Chuva também está valendo, né, doutor? Isso. Por falar em chover, Noara, choveu ideias entre as mulheres rurais de Porto Alegre, da zona rural, a famosa região rural de Porto Alegre, que é uma das maiores extensões de terra de capital que eu sei que tem, né? Região rural de Porto Alegre. E aí, como é que foi essa história? Motivadas, com autoestima meio oscilando, vocês disseram assim, vamos nos unir e montar um grupo. Conta pra gente como foi. Na realidade, é bem o que o doutor falou, né? Nós ficamos muito envolvidas ali na nossa lida diária, na terra, né? Com os cuidados que temos que ter. E muitas das vezes, ou a maioria das vezes, esquecemos de nós mesmos, né? Porque o campo, a agricultura, ele é muito envolvente e também tu tem que ter permanentemente, né, de manhã à noite, diariamente, né, esse cuidado, né, com a terra, com a planta, e muitas vezes nós esquecemos de nós mesmos, né. Então foi bem importante, como a Daniela falou, já teve aquelas chuvas de setembro, e aí depois com a enchente de maio, mas anteriormente a gente começou a fazer um curso que foi Mulheres em Campo, porque são várias propriedades ali da zona rural que as gestoras são mulheres, né? Então, nós fizemos esse curso. Que curso do Senar, é o nosso apoiador aqui. É um curso do Senar, que ele é maravilhoso. A professora Adriana, assim, maravilhosa. O curso, assim, tem conteúdos, assim, com cuidados desde a propriedade até a autoestima. A última parte é do nosso cuidado, da nossa autoestima. Então, formamos um grupo maravilhoso de mulheres e o curso terminou em abril. A gente saiu bem motivada porque tivemos que fazer projetos, inclusive cada uma o que ia fazer durante o ano na sua propriedade. E logo em seguida veio a enchente. Né? E aí a enchente nos abalou muito. Abalou assim emocionalmente. Nossas propriedades foram atingidas. Quem não foi atingida direta foi atingida indiretamente, né? E aí o que eu pensei? Nossa, não podemos ficar assim, porque aí é como o doutor falou, já começa a entrar a parte de depressão, entende? A tristeza de ver, porque assim, muitas viram a sua produção toda perdida, arrasada. Com a produção, são os seus sonhos, né? Enfim, os seus mantimentos, o seu investimento, né? A manutenção da sua propriedade, né? Então, assim, foi um momento muito difícil e muito triste.
E aí, então, o que eu fiz? Eu digo, não, nós temos que permanecer unidas. Então, eu fui entrando em contato uma por uma. Meninas, quem sabe vamos formar um grupo. Nós precisamos nos auxiliar. Agora, nós temos que nos unir umas às outras, nos fortalecer, resgatar nossa autoestima para nós tocar o nosso trabalho em frente. Até porque também a gente ficou na enchente focada muito naquela, claro, de salvar pessoas, né? O centro, a Zona Norte. Mas, assim, Daniela, nós ficamos, né, Alessandra, um pouco, assim, esquecidas da região da nossa parte ali do nosso estado, né? Da parte sul mesmo do estado. Então, nós nos reunimos e começamos montei daí o projeto, aí a gente se reuniu para mim apresentar para elas, gurias, nós só vamos vencer esse momento se nós nos unirmos, levantamos a nossa estima, isso foi muito importante. Quantas vocês são lá? Nós somos em 12, até porque, Alessandra, assim, ó, eu já estava passando por uma fase bem difícil, porque no sítio era eu e meu esposo, né? E a gente sempre trabalhou em parceria junto, e eu estava enfrentando naquele momento o luto dele, porque ele tinha falecido. Então foram duas coisas assim, inclusive que juntou. Inclusive, quando eu fui para o curso, eu fui para desistir do curso, sabe? Eu fui para lá porque eu digo, agora eu não tô com vontade de fazer, eu estava me sentindo triste, assim, meio que desiludida, me sentindo sozinha, porque tu tem um parceiro de anos, assim, dividindo tudo, o trabalho, a convivência, né? Mas quando eu cheguei no curso, eu vi, assim, o que me estimulou muito foi eu vi a dona Carmen, uma senhora de 85 anos, sentada ali para fazer o curso. E eu pensei, não, Noara, que vergonha, vamos levantar essa autoestima, né? Vamos trabalhar isso. E aí eu conversei com a professora, a dona Carmen também tinha perdido o esposo há um tempo atrás, entende? Não, isso aí vai passar. E com a formação do grupo, elas mesmas viram a diferença, eu vi a diferença em mim, sabe? Que eu consegui sair daquele luto através do grupo, da união, do fortalecimento do grupo, entende? Então, nos mantemos assim, ó, hoje a gente está com a nossa autoestima muito mais elevada, sabemos que temos grandes dificuldades, obstáculos para vencer, mas assim a gente está pontuando uma coisa de cada vez. Prova está que a gente vai estar aqui agora, estamos aqui na Expo Inter, né, para fazer a apresentação do nosso projeto na próxima quarta-feira, dia 28, no espaço do Sicredi, e a gente está recebendo muitos apoios assim de entidades, né? A Daniela agora já falando aqui com a Daniela, de repente nós já vamos entrar nesse guarda-chuva da Daniela também, sabe? Porque a gente tem muita coisa, Daniela, para vencer. Nós temos, inclusive, assim, a parte de reestruturação das nossas propriedades. Olha aí, que bacana, né? E Campo Batom e a Alessandra vão estar lá com vocês, vai ter palestra, né? Não, inclusive, assim, a Alessandra é uma pessoa muito importante do nosso grupo, a gente diz que ela é madrinha do nosso grupo, porque foi uma das primeiras pessoas que a gente procurou para conversar e ela nos orientar a respeito de todo o trabalho, entende? Eu só botei vocês ali, ó, vocês são essas, vão lá. Então ela nos deu todo o apoio, assim, e a nossa autoestima, assim, começamos a elevar. E uma das nossas metas, Alessandra, do grupo é assim, ó, nós vamos nos reunir uma vez por mês. Não vai ser nas nossas propriedades, porque geralmente fica sempre só naquele circuito ali das propriedades, tá? E naquele dia a gente tem uma meta, nós temos que nos arrumar, nós temos que trabalhar, fazer o nosso cabelo, unha, sair daquele ambiente e ir para um outro ambiente, sabe? Para que a gente vá trabalhando cada vez mais essa questão da autoestima. Trocar de nível. Trocar de nível, exatamente. Importante. Trabalhar no campo, mas naquele dia nós vamos ser vamos usufruir as protagonistas de vocês mesmos. Isso mesmo, exatamente. Muito bom. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Vamos falar aqui dos nossos apoiadores. Elanco, a Elanco Saúde Animal é referência mundial em inovação para a saúde dos animais de produção e de estimação. Há quase 70 anos, a empresa desenvolve soluções avançadas que ajudam produtores, tutores e veterinários a manter seus animais saudáveis. Mais do que produtos, a Elanco promove o bem-estar animal, impactando positivamente comunidades locais e globais, com um compromisso sólido de cuidar dos animais e contribuir para um mundo mais
saudável. Clínica Ponzio, dermatologia clínica, estética e cirúrgica, há 50 anos cuidando da saúde e beleza de sua pele, com tecnologia de ponta, laser, peelings, botox, preenchimentos e muito mais. Clínica Ponzio, sua imagem levada a sério. E o responsável técnico está aqui comigo. Vamos falar mais um pouquinho, doutor Ponzio, sobre dermatologia. Qual é a dúvida principal que as mulheres... Tem muita mulher que tem medo de fazer procedimento. O quanto é importante hoje a tal da butolínica para a pele, né? Porque ela vai além da estética, ela tem toda uma reestruturação dos tecidos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A toxina botulínica na pele, digamos assim, na dermatologia, ela surgiu há mais de 25 anos, quando nós começamos a fazer nessa época. E ela tem um efeito muito interessante, porque além de atuar sobre as rugas que nós chamamos dinâmicas, que são aquelas rugas que aparecem com o movimento e quando elas são excessivas fica feio, a pessoa se sente envelhecida e elas atuam ali. Mas já tem estudos mostrando que não é só pela melhora da aparência, ela melhora o astral da pessoa, ela melhora a autoestima, tem esse efeito, né, que ainda não está bem explicado, nós não sabemos explicar como que isso age, que não é pelo efeito positivo nas rugas que o astral melhora. Então ela vai além de simplesmente melhorar o aspecto, a beleza da mulher. Além disso, ela é usada para muitas outras coisas, né? Desde crianças com distonia, que ela é aplicada, por exemplo, um torcicolo que é rebelde ao tratamento, toxina botulínica ajuda. Disfunção da ATM, que é essa articulação temporomandibular, né? Também ela ajuda. É o bruxismo, doutor, que se fala? Que forma o bruxismo por uma hipertrofia dos masséteres, né? Melhorando a conformação do rosto. Então, ela tem uma série de indicações hoje em dia. Tem que saber usar, tem que aplicar nos pontos certos, na dose correta. Infelizmente, a durabilidade ainda é pequena, relativamente pequena, em torno de 4 a 6 meses a durabilidade. E não é que a pessoa vá perdendo isso, é que a pessoa vai envelhecendo e precisando cada vez uma dose um pouquinho maior. Isso é uma realidade que as pessoas precisam entender. Por outro lado, existem muitas pessoas fazendo cursinhos rápidos para aplicar toxina botulínica. Pois é, qual é o grau de confiança nesse tipo de Exatamente. serviço, doutor? Então, nós temos que conhecer a anatomia, nós temos que conhecer a fisiologia da pele, nós temos que conhecer em detalhe toda essa parte para poder ter uma resposta adequada. Porque uma aplicação em local inadequado ou de forma inadequada pode causar uma ptose palpebral, pode entortar o rosto, entortar a boca, e a gente tem visto isso com relativa frequência, porque tem pessoas que fazem um cursinho de fim de semana e acham que isso aí é suficiente. Hoje em dia a gente preconiza que o médico é que tem que fazer esse tratamento de preferência, porque é ele que foi treinado para isso, é ele que estudou para isso. O senhor é um especialista nisso. Qual é o tempo de especialização de uma pessoa para lidar com a pele nesse sentido, de restauração da pele, vamos dizer assim? Eu vou te dar a experiência que a gente tem na faculdade. A faculdade de medicina hoje são 6 anos. Terminam 6 anos, tem a residência, no caso a dermatologia, que tem um primeiro ano que é em clínica geral e depois 2 anos na dermatologia propriamente dita. E 1 ano a mais de especialização em cirurgia dermatológica, que engloba essa aplicação da toxina botulínica, os lasers, os preenchimentos, etc. Então aí nós estamos falando em 10 anos. Essa pessoa levou 10 anos para se formar desta forma. Olha aí. Então isso é importante, são pessoas que têm preparo, elas são treinadas para isso. Treinadas, né? Para evitar erro, evitar qualquer... Isso é outro ponto importante. A gente costuma dizer assim, só erra quem faz, né? Porque acidentes podem acontecer porque nós estamos lidando com tecido vivo. Então uma pessoa pode reagir de forma diferente da outra, pode ter anormalidades na pele, na sua musculatura, então a resposta vai ser diferente. O que é necessário? Que esse profissional saiba corrigir o que aconteceu. Isso tem acontecido com muito. O pessoal que... A gente recebe muito paciente. O médico recebe.
estamos recebendo de alguém que fez errado. De alguém que fez errado, que somos procurados para fazer a correção. Porque quem aplicou não sabe como corrigir. Então, essa que é a dificuldade que a gente vê hoje em dia. São técnicas simples, mas que tem que ser precisas. A injeção de toxina botulínica, ela tem que ser pontual. São aqueles pontos que a gente sabe que tem que colocar naquela pessoa, que vai variar para ela, porque cada um tem a sua forma de contrair seus músculos e a gente tem que atuar nesse ponto. Entendido. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Daniela, quais são os próximos passos aí? Vocês estão ajudando a resgatar toda essa identidade das famílias gaúchas, principalmente das mulheres. E quais são os próximos passos? Porque a ONG não atua só aqui no Rio Grande do Sul, ela atua em vários pontos, tanto que você é de outra cidade, lá do Nordeste. Eu sou de Recife. Tá passeando aqui no frio do Rio Grande do Sul, né? Isso. Como próximo passo, né, aqui no Rio Grande do Sul especificamente, a gente está com esse projeto de habitação, né, que é justamente a construção de 500 casas para doação para as pessoas, né, que perderam nas cheias. Então, acho que isso aí vai ser um passo assim extraordinário, né, para resgate de autoestima. Não tem como, né, você está lá e assim não só a casa, tá? A gente está também tentando outras parcerias para entregar essas casas já mobiliadas, geladeira, fogão, cama, porque também não adianta, né? A pessoa perdeu tudo. Eu chego lá, coloco numa casa e a pessoa vai, certo, como é que eu vou mobiliar? Então, às vezes, nem tem condições, né, de entrar na casa por causa disso. Certo. E ainda, a partir de agora, qual é a agenda que vocês têm ainda? Precisa de ajuda de algumas outras pessoas? Vocês têm voluntários? Como funciona? Temos, né? Nós temos 3 mil voluntários no Brasil todo, tá? Como eu falei, né? Somos uma ONG nacional, então temos 3 mil ONGs na nossa base também. E atuamos em vários territórios. Agora a gente está aqui no Rio Grande do Sul, estamos também apoiando o Pantanal e o Amazonas. Sim. Inclusive as queimadas estão bem complicadas, né? Agora, eu tive lá no Mato Grosso do Sul na semana retrasada, até choveu, foi que ajudou a amenizar a situação. Tu quer dar um panorama para a gente como é que está a questão das queimadas e como a ONG está atuando também nessa situação, você sabe? Sim, nós trabalhamos, né, atuando em alinhamento com a Defesa Civil, tá? Porque assim, ali tem certas regiões que são o acesso é muito complicado. Muito complicado, então muito a gente tem que montar uma logística para entregar a cesta básica, assim, a gente precisa de barco. Às vezes demora 2 dias para chegar naquela família que precisa, né? Então, assim, muitas doenças também respiratórias, muitas pessoas adoecendo, muitas crianças adoecendo também por conta disso. Então a gente está pensando em toda essa frente, né? A gente está atuando tanto na parte assistencial como também na parte de saúde, levando atendimento médico para essas pessoas que estão sofrendo lá. Que complicado. Mas as coisas vão melhorar, né? Porque a gente está fazendo aqui uma ação, uma Expo Inter da inovação, né? Sim. E que bom que vocês estão aqui. E a Expo Inter está trazendo muita esperança, né? Eu acho que essa Expo Inter é isso, a esperança, é um ar fresco para as pessoas, assim. É um sinal que a vida vai voltar à normalidade, né? Assim, eu quero também dar parabéns aos gaúchos, assim, vocês são muito fortes. As mulheres são muito guerreiras, assim, a gente vê que são lutadores, né? Eu estava no Uber essa semana e o motorista falou, eu zerei a vida agora em maio e de fato é isso, né? Eu fiquei pensando nisso, zerou a vida, e é isso, perdeu a casa, aí tinha um comércio, perdeu o comércio e é assim, né? Tem que se mover, tem que tentar pensar no futuro para poder andar, né? E sair daquela situação. Vamos em frente. Recomeçar tudo novamente, né? Exatamente. Do zero. E as mulheres rurais no ar, além das atividades que vão ter aqui na Expo Inter, agora está começando esse projeto, está engatilhando, qual é o que vem pela frente aí? Nós já estamos nos preparando assim para ir, inclusive, para São Paulo, no Congresso das Mulheres do Agro, né? Legal, que acontece em outubro. Em outubro, inclusive assim a Vanessa Leonardi, né? Que é a embaixadora da região sul aqui, ela nos conseguiu, né? Os ingressos para nós participarmos, né? Porque quando quando a gente iniciou todo esse trabalho, eu fiz um contato com ela
vendo a possibilidade de nós termos ingressos solidários, né? E ela prontamente nos abraçou a causa, está sendo assim uma excelente parceira como a Alessandra, né? E nós recebemos já a doação de todos os ingressos. Nós vamos num grupo de 9 mulheres para São Paulo, né? Então a nossa meta aqui na Expo Inter agora, depois é buscar os recursos para nós podermos de hospedagem e alojamento, porque e passagens, o deslocamento, porque assim eu até sempre falo para as mulheres do grupo, nós estamos unidas, né, e precisamos assim nos readaptar nos nossos trabalhos e temos que buscar esses recursos, porque nós mesmos temos que nos mantermos, né, dentro das nossas propriedades. Inclusive, um outro passo que nós estamos tomando é que várias propriedades foram afetadas. Então, a gente fez uma listagem de todas as propriedades, as necessidades, que é brita, saibro, outras precisam de mão de obra, de máquina, para melhorar o fluxo para entrada nas propriedades, entende? Cada uma. Porque são turísticas também, né? Não sim, é só a circulação de vocês. Porque nós trabalhamos isso. Que abre para a população. Né? Porque a gente trabalha com a parte de agricultura, que muitas, inclusive, participam da feira ecológica ali do Bonfim nos fins de semana, né? Nos sábados, mas também as propriedades recebem pessoas que a gente trabalha com turismo rural. O turismo rural até agora está tudo parado, né? Então, porque ainda o solo está muito encharcado. Sim. Então a gente não consegue, quando tu pensa que vai secar, o solo está encharcado. A mínima chuva que caia, ele já encharca novamente. Então a gente está realmente naquele processo de recomeço. Então a gente está fazendo, inclusive buscando parceria nas empresas para buscar esses materiais para nós avançarmos, né? E lá em São Paulo a gente vai buscar conhecimento, divulgar o nosso trabalho, entende? Para que cada vez mais a gente possa realizar ações, porque a gente já sabe o nosso passo, o próximo passo, assim, das nossas necessidades. Além dos materiais, a gente também tem a parte o escoamento da produção, entende? Da nossa mão de obra, sabe? Que a gente tem uma carência de mão de obra muito grande. Então, a gente vai trabalhar item por item dentro do projeto. Maravilhoso. Doutor Ponzio, eu estava lembrando agora, uma curiosidade, eu guardei essa informação para lhe perguntar aqui. Eu vi o senhor falando sobre uma novidade que usa o camarão como matéria-prima para colocar na pele. Salmão. Me chamou muito a atenção que era um peixe, que era alguém. O salmão, então, está sendo usado aí como uma forma nova. É o DNA extraído do salmão, que é o PRDN. Aliás, o PDN. PDRN. É um polidesoxirribonucleico. É um polipeptídeo que tem uma ação regeneradora na pele fantástica. Esse produto, o DNA do salmão é muito semelhante ao DNA humano. Ele se assemelha. E atuando diretamente na pele, seja por infiltração, seja por aplicação superficial, depois que a pele é lesada, que aí permite uma absorção melhor Sim. do produto, a regeneração da pele é muito boa. Então melhora a ruga, melhora a flacidez, melhora a textura, diminui aqueles poros dilatados, a pele fica com um aspecto muito, muito interessante. E aplicações assim, que são feitas a cada 10, 15 dias, umas 3, 4 aplicações, já dá uma resposta fantástica. Por exemplo, depois do laser, então, hoje em dia nós estamos sempre, aplica o laser meio ablativo, não precisa ser profundo, apenas para furar um pouco a pele, e aplica esse PDNR, que ele já melhora logo. Muito bem. O importante é não deixar de investir em si mesma, né, meninas? Tem que investir, eu acho que vale a pena, porque a pessoa... E outra coisa, não esperar. Eu vou fazer no ano que vem. Não, vai ter um ano... Caindo tudo. um ano de arrependimento. Um ano de arrependimento. Podia ter feito antes.
Autoestima é algo que precisa assim, ó, de imediatismo, né, gente? Tem Em que ser todos os estimulado. sentidos. Em qualquer canal da autoestima precisa disso. Exato. Parabéns pelo trabalho de vocês em cada área da autoestima Ai, dos obrigada. gaúchos, Nós de é que todos nós. agradecemos. receber. Muito obrigada. E você fica com a gente que Campo e Batom, Força Feminina na Expo Inter está só começando. Tem a semana toda aqui no canal para você ouvir dicas fundamentais que vão fazer diferença na sua vida. A gente fica por aqui, até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigada.